Pronto, tá gravando agora. Tem umas meninas que querem entrar. Boa noite. Boa noite. Pronto. Então, eu vou deixar também quem está aqui, Fran, né, as monitoras também do curso, né, Mônica e Eliane. Fran, você sabe dizer se tem, se Guga está aqui, outra pessoa da Anaí, tem também Juliana Patachó que está com a gente, que faz parte da coordenação. Guga não está aqui, que ele está dando aula. Aí alguém da coordenação vai entrar daqui a pouquinho. Tá bom. Vai aparecer. Fran, você quer então aproveitar para se apresentar? Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Franciele Santos, sou coordenadora pedagógica também aqui do Gênio Papurucum e do Raiz da Terra, nosso outro projeto de educação. Eu estou há 4 anos na ANAí e esse é meu primeiro ano como coordenadora pedagógica junto com Nathalie. E eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, meninas e mulheres. Espero que vocês aproveitem ao máximo aqui o Genipapo Urucum, que ele faça diferença na vida acadêmica de vocês, né? E nós organizamos ele, né, as coisinhas para a turma de 2026 com muito cuidado e carinho, né? Então, espero que vocês possam aproveitar ao máximo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, chama a gente lá no grupo do Zap. Eu estou lá no grupo, já dei algumas palavrinhas nos últimos dias e hoje também. Tem meu e-mail, então o que vocês precisarem, tem a nossa equipe, tem os professores, tem as monitoras, e fiquem à vontade, esse espaço foi feito para vocês, certo? Boa noite, bem-vindas, vamos aproveitar aí, tá só começando. Obrigada, Fran. Juliana, quer se apresentar e falar algumas coisas para as participantes desse ano, a nova turma? Boa noite a todas, a todos presentes. Meu nome é Juliana, sou pataxó da Aldeia de Coral Vermelha, do extremo sul da Bahia. Também faço parte da coordenação, né, da Genipap e também, né, do outro curso, do Raiz Ancestralidade. Quero dizer, receber vocês com boas-vindas, é um prazer estar com vocês. Eu já fui monitora do Genipap Urucum há um tempo atrás, né? E eu falo para vocês que a educação, né, superior é muito importante na vida das mulheres indígenas, é muito importante mesmo, porque nossas vozes foram caladas por muitos e muito tempo, silenciadas, e quando a gente acessa a educação superior, ela não é apenas um direito, né? A educação superior, ela é uma ferramenta de fortalecimento, né, de resistência, de transformação social, e quando a gente entra na universidade, por muito tempo, né, nos falado que a educação ia fazer com que a gente perdesse a nossa cultura. Eu ouvi isso quando entrei na universidade. E por isso é uma mentira, né? Porque a educação é fortalecimento, né, da nossa cultura. Porque as mulheres indígenas foram vistas, é vista, né, como um guardiã da cultura. E a educação faz com que a preservação cultural ela continua. Por exemplo, se você for olhar a, a nossa cultura é passada de oralidade, né? E aí algumas coisas por um tempo, né, através do colonizador, né, essas muito povo, principalmente o povo do Nordeste, né, foi é, perdendo várias coisas. E hoje a educação ela é arma de instrumento. Hoje a gente não luta somente com arco e flecha, a gente luta através da educação. E um fato muito importante é o que está acontecendo no extremo sul da Bahia, né, que são os conflitos territoriais, e o quão importante a educação faz parte disso, né? Como a gente ter os nossos advogados, a gente ter os nossos antropólogos, os nossos historiadores, ter as nossas vozes. Isso é muito, muito importante para a gente, e principalmente para nós mulheres, porque a gente já é considerado vulnerável por ser mulher. Né? E quando você carrega na universidade, por exemplo, sua etnicidade, vem outra carga. E quando a gente chega, não é fácil,
né? Entrar na universidade não é muito fácil se manter. Eu falo que não é se manter na universidade, porque entrar, não é? É até mais fácil, porque tem as políticas das cotas, mas se manter é difícil, né? Porque a gente deixa a nossa família, às vezes, quando a gente sai das nossas aldeias para estudar. E é tão importante quando a gente agarra essas oportunidades, que é esses cursos, porque a nossa educação, ela não é igual, né, a todo mundo, não é. Se a gente olhar a educação nas aldeias, muitas vezes faltam professores, a gente não tem sala, a gente não tem escola. Então, para a gente acessar do mesmo nível para entrar na universidade, a gente precisa de uma formação, a gente precisa, né, ter uma base que às vezes a gente não tem nas comunidades. E é importante esse curso, é muito importante para essa formação mesmo, para a gente acessar a universidade. Além de acessar a universidade, se manter depois. Então, é muito importante quando se chega a essas oportunidades, a gente agarra essas oportunidades. Porque, enquanto mulher, a gente precisa se empoderar e ter autonomia, né? Porque a educação é muito importante. E eu sei que as aulas todo dia, às vezes, vai cansar, não é? A gente pode desistir, mas não desistam. Não desistam, porque nós somos, né? O fortalecimento do nosso povo, porque a educação é a base de tudo, como instrumento de luta mesmo. A educação é um instrumento de luta, porque o que tem, né, de pessoas querem nos matar o tempo todo, porque, queira ou não, o genocídio dos povos indígenas ainda né? Não foi, gente, não foi. A gente olha assim, que o genocídio aconteceu há um tempo atrás. Não, acontece todos os dias, né? A morte cultural é o tempo todo. Então, é muito importante que a gente lute com as mesmas armas do branco. E hoje a arma que a gente tem que enfrentar é através da educação. Formar nossos advogados, formar nossos médicos. Imagine você ser atendido. Eu não sei se muitas de vocês já foram atendidas por um médico indígena. O qual a diferença que é ser atendida com alguém que lhe entende sua cultura, entende e respeita seus costumes. Então, é muito importante, e eu volto à fala de Mônica, na outra formação de mulheres, como ela falou assim, eu quero ser antropóloga. O quanto é importante, eu sei que muitos antropólogos foram parceiros, né, na luta das causas indígenas, mas é muito importante que a gente, nós, mulheres indígenas, se forme e ocupe esses espaços, que é nosso por direito. E pode contar comigo, eu vou estar aqui o tempo todo, pede vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, dúvida, e eu vou estar bem próxima a vocês mesmo, né? E não se sente desanimadas, né? Que eu sei que a luta é árdua, mas no final a gente possa aqui, gente, da formação, a gente levantar e dizer, passei na universidade, e vai ser outro caminho de levantar o canudo e dizer, me formei. Então, bem-vindas todas, viu? Muito obrigada, Ju. Que nem a gente falou, né? A gente vai repetir isso várias vezes, né? Mas a gente está à disposição. Pode entrar em contato com a gente no grupo, né? No PV de cada um. Se uma demora em responder, entra em contato com outra, né? É bom que tenha várias pessoas na equipe, que aí vocês não ficam reféns da resposta só de uma pessoa, tá? Vocês podem entrar em contato com quem vocês achar, para tirar dúvidas de vocês, né? E tudo mais. Eu vi Raída, né? Da coordenação da Anaí, né? Da organização. Raída, se quiser dar as boas-vindas para as participantes. Tchau, gente. Boa noite. Como é bom ver um projeto tão lindo, não é? Começando. Então, toda a força nesse abril, começando, né? Agora, e desejo a vocês uma linda trajetória, rumo ao lugar onde vocês desejam estar, não é? Que é o lugar onde vocês devem estar. Então, de conquistar esses novos espaços. Persistam, não é? Juliana acabou de falar, não é algo simples, não é fácil, é com muito mais dificuldades, né? Mas, assim, vamos juntas, vamos dar as mãos, vamos nos apoiar, né? Nathalie diz assim, agora pode recorrer uma a outra, então vamos fazer acontecer. Sejam bem-vindas, desejo uma linda trajetória rumo
né, essa nova vida acadêmica. Parabéns por estarem aqui, por começarem, por darem esse primeiro passo. Muito obrigada, Raída, por estar com a gente também nessa. Estava contando, é a sexta turma Sim, do mas Genipapo. isso. E agora esse ano começando aqui em pleno abril. Sim, Obrigada em a pleno você início de por tanto APL empenho. também. Estou Aham. aqui, aí se algumas de vocês também amanhã, né, vai ter a marcha, 9 horas, quem estiver aqui, e vai Você- lá juntar. então você está aí, né? Estou Tá bom. Eu estou aqui com essa aqui. linda camiseta da Anaída. Tá E bem. justamente, né, como a Juliana falou, temos com a gente na equipe, né, duas monitoras, e uma das monitoras foi aluna, né, do Genipapo, e também foi monitora do Genipapo, e é a mascote, né, do Genipapo, é a monitora Mônica Patachon-Arran. Se você quiser se apresentar, Mônica, dar as boas-vindas também para as participantes. Ela estava aqui, eu não sei se caiu. Tô aqui. Ah, pronto. Olá, gente. Tacohan, Taptari, Jocanas. Sejam todas bem-vindas. Estou muito feliz em voltar novamente, né, para esse projeto. Como o Nath falou, já fui estudante do Genipapo por 2 anos e fui monitora 1 ano. E voltando a ser monitora novamente, né, desse projeto lindo, em dizer que hoje volto, né, já em um outro contexto, que através desse curso, hoje eu estou na universidade, estou fazendo, né, ciências sociais aqui em Salvador, na UFBA, né, como Juliana falou, pretendo aí me formar em antropologia, cada dia que passa eu me vejo cada dia mais nesse lugar, estou apaixonada pelas ciências sociais, em dizer que esse sonho pode ser realizado por cada um de nós, né? Em dizer que nós, enquanto mulher indígena, né, podemos ser e ser representantes das nossas comunidades, né, da nossa família, do nosso povo. É muito importante que nós venhamos entender este lugar. Mas dizer também para vocês, enquanto estudantes hoje, que não é fácil, nada é fácil, mas que a gente precisa persistir. E se nós não persistíssemos antes, nada teria acontecido até aqui, né? Até então, muitos dos nossos morreram e ainda morrem, né, para resistir e existir. Então, eu digo assim, para que vocês não venham desistir, né? Eu sei que o cansaço bate, estudar online não é fácil, mas assim, a equipe de professores são maravilhosos, boa parte deles eu conheço, são professores atenciosos, né? A equipe está sempre disponível para ajudar, para responder, né? A gente nunca teve, mesmo eu como estudante, eu nunca tive problema de ninguém me responder ou me deixar na dúvida de alguma coisa. Importante que vocês saibam que as aulas são todas online, mas que as aulas também são gravadas, né? Teve dúvida de alguma coisa, vocês podem ir lá pelo YouTube assistir. Se não achou o link, pede para que fica sempre na descrição do grupo, mas a gente pode enviar sem problema nenhum. Eu estou muito feliz, né? Porque quando eu fiz parte da primeira turma do Genipapo, era assim aberto para mais várias etnias. Então, eu tive a oportunidade de conhecer outras meninas de outras etnias no ATL, na Marcha das Mulheres Indígenas, e eu estou vendo aqui que tem diversos povos aqui, né? Então, assim, cada um de vocês está representando um povo, a comunidade, e assim, não desista, porque a universidade também é lugar das mulheres. A universidade também é um espaço político onde nós devemos debater os nossos direitos, né? Aprender também, né, os nossos direitos ali. Mas o importante é que nós não venhamos desistir, porque entrar, o professor sempre falava isso, eu não entendia. Entrar é fácil, o difícil é permanecer. Porque, assim, nós que viemos de base, que estudamos dentro da nossa comunidade, o ensino é totalmente diferente da cidade.
Então, quando a gente entra na universidade, a gente toma um baque, porque é muita coisa, é muita leitura. Nós viemos da oralidade, mas aí, quando você entra dentro dessas universidades, você precisa estar ali aprendendo a todo tempo. Né? Nós contamos com vocês, né? Porque é importante. Hoje, né, o número de meninas é enorme aqui. Precisamos que vocês entendam a importância de vocês estarem presentes nas aulas, que é importante quando o professor perguntar, não ter dúvida, tem dúvida, falar no momento que o professor perguntar. Se quiser ligar as câmeras para ficar à vontade com os professores, você pode ficar. Se não quiser também, pode deixar desligada. É importante que vocês venham interagir com os professores. Né? Entenda que esse projeto está aqui desde o ano de 2021. Né? São 6 anos já que esse processo de aula online vem ajudando várias mulheres de várias etnias, né, de vários povos e comunidades diferentes, estado, a entrar dentro da universidade. Né? E nós contamos com vocês também para que esse projeto continue. Né? Precisa ser um trabalho feito de ambos lados, né? Vocês, juntamente conosco. Então, contamos também com o comprometimento das alunas para que o projeto continue. Né? Estamos aí, espero que vocês aproveitem o máximo das aulas, e é isso. Caricatura eterna. Obrigada. Obrigada, Mônica. Ah, pronto. Só tem uma coisa do microfone de outra pessoa, rapidinho. Pronto. Vou aceitar mais uma menina. Pronto, perdão. Muito obrigada, viu, Mônica? Agora vou chamar a Eliane, né? Eliane que está aqui com a gente vai começou agora, né? Dia 1º de abril. Seja bem-vinda também, Eliane, novamente, e vou deixar você se apresentar, né, para a turma que você vai acompanhar esse ano. Isso, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas também nesse novo projeto. Então, como Mônica falou, só vou dar uma falada um pouco mais, que é uma alegria receber todas vocês aqui, nesse espaço de aprendizado muito rico, e que vocês sejam muito acolhidas e que gostem, amem e aproveitem o máximo possível desse curso. E como monitoras, a gente vai estar aqui para estar ajudando vocês no que vocês precisarem, a gente vai estar fazendo o possível para poder ajudar. Pode mandar mensagem no grupo, foi quando a Nath falou, se não der, manda no privado, que a gente vai estar à disposição para estar ajudando vocês. Que vocês aproveitem o máximo desse curso e aproveitem porque ele traz muitos benefícios para a gente consegue estar aprendendo um pouco mais para a gente entrar nesse mundo universitário. E é isso, eu dou boas-vindas a todas. Vai ser um período gratificante estar acompanhando todas vocês. Muito obrigada, Eliane. Antes de deixar a fala para as nossas queridas convidadas, eu vi que Jerusa, da organização da Anaí, também está aqui. Se quiser dar uma palavra de boas-vindas para a nova turma, Jerusa. Eu acho que ela caiu, que não estou mais vendo ela na lista. Então, vamos começar. Agora eu vou chamar nossas convidadas, né, para essa aula inaugural. E essas são duas queridas, né, que foram monitoras, né, do curso também, né, tanto do Genipapo, né, quanto do Raiz também, que foi apresentado aqui também mais cedo. E estou muito feliz, né, que elas estão agora voando, né, em outros projetos, outras coisas, construindo a carreira delas. Eu vou deixar elas se apresentar melhor. Como vocês querem começar? O Aninha, você quer começar? Ou o Imati? Posso começar? Pronto, eu vou deixar aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo direitinho? Sim.
Oi, minha gente, Cangri, Caiá, boa noite a todas as minhas parentes, todo mundo da Anaí que está aí. É uma alegria poder estar aqui em mais uma aula inaugural do GN Papurucum. Eu me chamo Ani Tuxá, sou indígena do povo Tuxá, do sertão da Bahia, minha comunidade fica no norte da Bahia, às margens do Rio São Francisco. Atualmente estou muito longe do meu povo, estou no norte, em Rondônia. Fui monitora do Genipapo desde a primeira edição, desde 2021. E esse ano, infelizmente, por conta do trabalho, eu não consegui continuar como monitora, mas fico muito feliz em ver Mônica e ver mais outras parentes sendo uma monitora. O Genipapo foi muito importante na minha formação, contribuiu muito na minha formação acadêmica, né? Eu sou formada em fisioterapia pela Universidade Federal da Bahia. Entrei na primeira seleção, que foi voltada para indígenas, aldeados e quilombolas, né? Foi um processo seletivo específico para indígenas e quilombolas, lá em 2014. E fui juntamente com os meus primos, fomos os primeiros tuxás a chegar na UFBA. E com isso a gente abriu portas para que outras parentas começassem a ir para a UFBA, né? O norte da Bahia, ali a nossa região, o extremo norte é bem longe de Salvador. Então, não fazia muito parte do nosso pensamento ir para Salvador, para a UFBA, né? Geralmente a gente pensava o EFES, o NEB, porque já tinham outros estudantes. E aí, a partir do momento que a gente abriu essa porta para a UFBA, começou a chegar vários parentes do meu povo, da região norte, e isso é muito importante. Na universidade, eu fiz parte do PET Comunidades Indígenas, que é um programa de ensino, pesquisa e extensão, e o nosso era voltado para a população indígena, para as temáticas indígenas. A Juliana fez parte também. Quando eu cheguei, né, na verdade, a Juliana já fazia parte do PET, e a gente sempre buscava trazer a realidade indígena para dentro da universidade. As temáticas de educação, temática da luta pelo território, saúde. E dentro do meu próprio curso mesmo, né, de fisioterapia, sempre que tem oportunidade, eu juntamente com a minha amiga, que é do povo Pataxó, Vanessa, onde tem oportunidade, a gente sempre colocava a temática indígena. O trabalho vai ser sobre saúde da mulher, saúde da mulher indígena. O trabalho é sobre diabetes dentro das comunidades indígenas. Então, a gente sempre buscava uma brechinha para colocar a temática indígena ali. Principalmente no curso de saúde, né, que a gente vê tantos profissionais se formando, chega dentro dos nossos territórios e não sabem nada sobre saúde indígena, né, não sabe que existe um subsistema dentro do SUS de saúde indígena. Então, por isso é tão importante a gente estar ocupando esses espaços, né, os espaços do direito, da antropologia, da saúde, para levar a nossa voz para dentro da universidade. E é muito importante a gente entender que quando a gente chega nesse espaço, a gente não está chegando sozinho. Eu não cheguei ali somente o Ani, eu cheguei ali povo Tuxá. Então, eu fiz de tudo para honrar o meu povo, né, e os povos indígenas, e entender que eu não ia ser só mais uma, que ia chegar ali, ia sentar na sala de aula, ia aprender o que o professor estava falando, ia me formar e acabou. Eu tinha uma missão, que é levar a voz das mulheres indígenas, a voz dos povos indígenas para dentro da universidade. É tanto que eu e Vanessa, né, a minha amiga Pataxó, a gente atrasou o nosso TCC 1 ano. Né? Um estudante não indígena, ele não ia fazer isso, atrasar o TCC, porque ele queria trabalhar a temática indígena. E a gente pensou, não, a gente vai atrasar, mas a gente vai trabalhar com temática indígena, porque se nós que somos indígenas não fizermos isso, quem vai fazer? Então, nosso trabalho de conclusão de curso foi sobre saúde indígena, né? Após me formar, eu voltei para o meu território, né? E aí estudei e fiz o CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, não sei se vocês acompanharam. E através do CNU eu consegui ser uma servidora pública federal da FUNAI, juntamente com tantos parentes e tantas parentas indígenas. E isso me deixa foi uma conquista, assim, para mim, para minha família. E eu tenho muito orgulho de dizer, né, a Imata tá aí, vai falar sobre ela também, que também entrou nessa seleção, de que eu sou uma servidora pública federal. E eu não falo isso me engrandecendo,
nem querendo ser melhor do que ninguém, mas eu digo isso mostrando que eu sou uma mulher indígena e eu consegui chegar nesse espaço. E é isso que eu deixo para vocês. Tenham sonhos, acreditem em vocês podem chegar onde vocês quiserem. Em pleno 2026, nós temos pessoas que ainda duvidam da nossa capacidade por sermos indígenas. E quando a gente ocupa os espaços das universidades, quando a gente ocupa, como a nossa presidenta da FUNAI, que é uma mulher indígena, como a Célia Chacriabá, que é uma deputada indígena, a gente mostra que a gente tem capacidade sim, que a gente pode estar onde nós quisermos. E eu acredito muito em vocês, que vocês serão futuras advogadas, futuras antropólogas, médicas, o que vocês quiserem ser. Porque vocês têm capacidade para isso, vocês só precisam acreditar e se empenhar. E eu estive, né, desde 2021 dentro do Genipapo, eu vi muitas meninas que passaram por aqui, que realmente se dedicaram, elas conseguiram ingressar na universidade, tá aí Mônica de prova também. E por conta do trabalho da FUNAI, eu não vou continuar como monitora, mas também fico à disposição, que eu puder contribuir, as meninas do Genipapo, estou à disposição de vocês, o que precisarem. E vocês, mulheres indígenas, tenham muito orgulho de quem vocês são, levem o povo de vocês aonde vocês forem, e tenham certeza que vocês vão realizar muitos sonhos. Aproveitem esse projeto lindo, eu tenho muito amor pelo Genipapo, muito amor mesmo, e eu sei que sairão daqui muitas futuras universitárias. E eu agradeço muito. Muito obrigada, Wani. Com certeza a trajetória, né, de você, de Imate, enfim, de todas as outras mulheres que você citou, é exemplar e com certeza eu acredito que vai inspirar, né, as participantes desse ano e isso sempre vai se multiplicando. Então, é muito maravilhoso poder ver isso. Imate, agora é com você, por favor. Imate, não sei se sou eu, desculpa te cortar, acho que está baixo, está com algum Tá probleminha. conseguindo ouvir agora? Pronto, agora está melhor. Obrigada. Era o fone, então. Vou começar de novo. Era Reni Paré. Boa noite a todas as parentes aqui presentes. Eu sou Imati, sou do povo Guerém, né? Povo que fica localizado nos municípios de Valença, Tancredo Neves e Teolândia, né? Baixo Sul da Bahia, bioma Mata Atlântica. Quero, antes de mais nada, né, parabenizá-las, né? Cada aluna aqui presente hoje, porque a gente sabe que não é fácil, né, dar esse primeiro passo. Né? A gente sabe que é muito difícil, né, cada parente tem uma demanda, né, específica, tem suas coisas para fazer, tem suas famílias, né, seu trabalho, suas coisas para dar conta, então a gente sabe que não é fácil dar esse primeiro sim, né, então antes de mais nada quero parabenizar, né, a garra de vocês, a força de vocês, né, por se permitirem, né, se desafiar, porque de fato também, né, estudar, né, ou voltar a estudar novamente, ou dar continuidade aos estudos é também, né, um ato aí de estar em constante desafio, né, e aprimoramento pessoal também. Eu sou formada, né, em licenciatura em Geografia, também estudei na Universidade Federal da Bahia, fui cotista, tenho muito orgulho de dizer, né, que entrei como cotista, permaneci na universidade graças às cotas públicas, né, graças às políticas públicas, consegui me formar graças ao apoio, né, da minha família, das cotas, né, do meu povo também. Então, a mensagem, né, que eu quero deixar assim para vocês hoje é que não desistam, né? A gente sabe que não é fácil. Vocês vão ver, né, ao longo do ano, vai chegar momentos, né, que você vai desanimar, vai cansar, né, e tudo mais, mas não desistam, meninas, porque no final, né, aliás, todo o processo, né, sempre vale a pena, né, e o final vale mais a pena ainda, né, porque os frutos vocês vão colher, entende? Eu entrei, né, no Genipapo, fiquei 2 anos no curso, né, e digo a vocês que foi muito especial para mim, porque graças tanto ao Genipapo, né, o projeto Genipapo Urucum, quanto também o Raízes da Terra,
eu consegui me fortalecer, né, enquanto jovem e mulher indígena, né? Esse é um espaço de fortalecimento mútuo. Então, você é um incentivo também para sua colega, né, para sua parente, que às vezes está desanimada, teve um dia difícil, né, e tudo mais, aí chega na aula às vezes cansada e tudo mais, mas a sua presença ali, né, a presença também dos nossos professores e professoras maravilhosos, vocês vão ver, a equipe é maravilhosa, maravilhosa demais. São professores que são pensados com muito carinho para dar aula para vocês, professores que têm uma sensibilidade à nossa causa. Muitos professores e professoras são indígenas também, então entendem as nossas dores, né, as nossas maiores dificuldades, as nossas demandas. Então, assim, aproveitem assim, o máximo que vocês puderem desse espaço. Né? Suguem mesmo o máximo que vocês puderem, não tenham dúvida, perguntem, tirem dúvida, falem com as monitoras, né, porque a equipe realmente é muito especial, é muito qualificada, né, para poder ajudar cada uma de vocês. E assim, eu digo que o Genipapurucum, mais do que um curso, né, ele é uma rede de apoio, né, acaba se tornando aí uma rede de apoio ao longo de todo o ano, né, nesse processo em busca, né, da tão sonhada faculdade, da universidade, né, do curso, do vestibular, enfim. Então, digo a vocês que aproveitem mesmo o máximo que vocês puderem. Como aparenta, né, o Anny falou, a gente fez, né, o concurso nacional unificado, né, no ano de 2024, e a gente teve, né, graças à força, né, dos nossos encantados, à força dos nossos povos, a gente teve essa graça, né, de conseguir ingressar no serviço público, né, também estou atuando na FUNAI, e eu digo a vocês, parentes, é uma felicidade muito grande poder trabalhar com algo que a gente gosta, com algo que a gente acredita, né, com algo que a gente faz parte. Então, hoje eu trabalho na coordenação de demarcação. Então, diariamente a gente vê muitas terras indígenas do Nordeste, do Norte do país, do Brasil todo, né? E assim, é muito gratificante ver que isso passa pelas nossas mãos, né? Mãos indígenas, mãos de quem tem a sensibilidade, né? Mãos de quem vem da base e sabe das dificuldades que né? Dos anos e anos, né? Que aquele povo passou para poder ter aquela conquista. Então, assim, eu digo também como forma de incentivo a vocês que se formem, né? Que se formem mesmo, que sejam médicas, que sejam fisioterapeutas, que sejam professoras, educadoras, o que vocês quiserem ser, né? Porque quanto mais a gente ocupa esses espaços, mais a gente valoriza os nossos e as nossas, mais a gente valoriza as nossas raízes, né? E pense também que cada uma de vocês são uma sementinha também. Então, as suas avós foram sementes para suas mães foram sementes para vocês, e agora vocês podem não perceber, mas certamente tem uma parente na sua aldeia, na sua comunidade, que está olhando para você e está vendo ali, olha, ela está lutando, ela está buscando. Então, é também uma fonte de inspiração para mim. Então, não tenham vergonha de dizer quem vocês são, o que vocês acreditam, o que você é, e de fato tenham ciência de que vocês são a sementinha para alguém, vocês estão inspirando alguém em silêncio, né? Vocês podem não ter noção disso, mas vocês são fonte de inspiração para muitas e muitas nossas. Acho que é isso, né? A mensagem que eu queria deixar assim para cada uma de vocês, né? Como forma de incentivo, dando aí as boas-vindas, né? Que aproveitem o máximo desse curso maravilhoso, totalmente gratuito, né? Feito e pensado com muito carinho aí para cada uma. Agradecer também assim enormemente, né? A toda a equipe da Anaí, Nath, Rutian, Uani, Moniquinha que voltou de novo, as nossas professoras, professores, o pessoal da coordenação pedagógica, professor Guga, todo mundo, porque, de fato, o Genipapurucum, ele foi, assim, uma fonte de amadurecimento muito grande para mim, né? Pode não parecer, mas eu sou um pouco tímida. Então, estar em contato, né, ao longo desses 2 anos, né, com as alunas, ali interagindo e tudo mais, quebrou um pouco essa resistência, assim, que eu tinha, né, em falar em público. Então, assim, de fato também uma fonte transformadora, né? E transforma vidas, né? Como transformou a minha, transformou a da parente Uani, e vai continuar transformando muitas e muitas vidas. Erehene Paré. Gratidão.
Muito obrigada, Imati. E com certeza o que você falou, né, que todo mundo está falando, que vai vir um momento que todo mundo vai estar cansado, mil coisas. E a gente, nesse curso, como os outros cursos, né, de curso preparatório, né, ao Enem, é cansativo realmente, porque todas as noites, né, muita coisa. E é como a Imati acabou de falar, é um curso também de fortalecimento, né? Tanto que a gente tem também uma disciplina que a gente vai apresentar mais para frente, que a gente chamou de caminhos universitários. E essa disciplina, ela é tipo como um respiro, assim, nessas outras disciplinas, assim, mais comum, né? Que de fato vão cair na prova do Enem, né? Então é para ali interagir, né? A professora também, que vai ser apresentada daqui a pouco, eu acho que eu vi ela na sala, apresentar, né, outras trajetórias, né, de outras mulheres indígenas, e outras ferramentas também. E aqui, ó, tem 69 pessoas na sala, né, contando também a gente. Seria maravilhoso se pudesse, né, continuar até o final de fato, né, e aí, inclusive hoje tem umas que não conseguiram participar, e todo dia vai ter uma ou outra, né, que não vai poder. Mas vocês realmente tentar estar aí. Se vocês perderam 3 aulas, 3 dias, 4 dias, voltam no quinto dia. Ah, perderam uma semana, volte na outra semana, entendeu? Não, eu não participei de uma semana, não vou voltar mais. Volte, entendeu? Não tem porque você não participou de 2, 3 dias que você não vai voltar. A gente está muito lutando contra a evasão. Então, e todas as meninas que estão aqui, eu gostaria, né, de ver mais ou menos nesse número, eu sei que já é muito utópico, né, mas participar das aulas. E eu sei que, acho que Mônica pode lembrar, mas tem algum ano que as meninas fizeram outro grupo só delas, entendeu? No WhatsApp. Isso é ótimo, porque tem esse grupo, né, que a gente está, né, toda a equipe de coordenação, os professores, mas tem uma turma, eu não me lembro qual foi o ano, mas que fizeram o próprio grupo dela. É ótimo, porque aí vocês, né, vão poder se conversar entre vocês, vai ser esse grupo da turma mesmo. Isso é ótimo, porque também uma ferramenta, né, contra a evasão, porque quando uma está aí por baixo, aí a outra vai falar com ela. Isso vai ser importante. Então, fique à vontade para, a partir das afinidades que vocês têm, ou outro, sei lá, criem outros grupos de vocês para ir falando sobre essa questão do curso, né, se vocês não querem falar nesse grupão que a gente tem aqui, fiquem à vontade. O curso, o espaço de vocês, tem também um Instagram, né, que eu vou apresentar também daqui a pouquinho. E vamos continuar com as falas das pessoas. Jerusa entrou de novo, se não me engano. Jerusa, você está por aqui? Acho que caiu de novo. Então, eu vou deixar agora a fala para os professores. Alguns conseguiram estar disponível hoje, né? Outros estão dando aulas também em outros cursos, né? Eu vi a professora Karina. Está por aqui, Karina? Oi, boa noite, estou por aqui. Pronto, se puder se apresentar também sua disciplina, agradeço. Boa noite mais uma vez a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Karina, sou do povo Pataxó, moro no Rio de Janeiro e sou professora de redação já há alguns anos aqui no Genipapurucum. E é sempre uma felicidade cada ano que recomeça e que a gente consegue novamente falar com vocês, né, com outras turmas anteriores também. Muito feliz em ver outras pessoas que estão aqui conosco no curso, em ver Mônica novamente, muito contente. Bom, a proposta das aulas de redação, eu estou um pouco rouca, mas acho que está dando para me ouvir. A proposta das aulas de redação, na verdade, ela é muito em diálogo com vocês, porque a redação ela costuma ser um momento bastante tenso, né, da prova do Enem, na verdade toda a prova, mas acho que a redação fica aquele suspense de qual que é o tema. Então, são aulas que a cada semana, a cada mês, a gente pensa nessa proposta de forma integral, né, e que ao mesmo tempo a gente também desmembra, a gente tem a oportunidade de ter aulas mais voltadas para pensar a introdução, desenvolvimento, conclusão, o que se espera num formato, digamos assim, de uma redação no Enem, dessas particularidades e, ao mesmo tempo, de pensar no todo. Então, se sintam muito confortáveis em também me mandar mensagem. Ao longo das aulas, a gente
faz. A gente tem espaços na aula e fora da aula para pensar a redação de forma coletiva. Eu gosto muito de pensar na ideia de socialização dessas redações, para que, assim, a gente também pense nesse movimento de autoestima, que também é coletivo. Então, de compartilhar essas escritas, de não ter medo de errar. Às vezes, e na verdade é bem comum, né, ouvir, mas eu tenho muita dificuldade para escrever, eu não sou tão boa em escrever, mas às vezes é algo que a gente pensa que é dessa forma, mas conforme as aulas passam, a gente percebe que na verdade, talvez a gente não tenha acreditado nisso ao longo da nossa trajetória escolar ou das ausências de oportunidades, né, que infelizmente acometem muitas de nós, que já somos atravessadas por uma série de violências. Então, que aqui seja um espaço saudável, que continue sendo um espaço saudável de escuta, de acolhida, e que, enfim, vamos caminhar juntas aí durante esse ano. E muito obrigada também a Anaí por mais um ano estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Karina. E é isso, vocês não conseguem participar da aula, mas vocês já sabem que tem uma redação, faça a redação, envia para a professora Karina, e na próxima aula tira as dúvidas. Se não conseguir participar da próxima, envia mesmo assim a redação, ela vai estar muito feliz de ler e revisar, né, e dar as contribuições. Então, aproveita assim ao máximo do curso, realmente, por favor. A professora Bruna, acho que eu vi ela na sala. Sakurrândia, Rotiomante, boa noite a todas. Eu sou Bruna Pataxó, sou da aldeia Coroa Vermelha, lá do extremo sul da Bahia. Atualmente estou residindo em Belo Horizonte por conta da faculdade. Eu estou cursando enfermagem. E a disciplina Caminho da universidade vai ter como objetivo orientar, né, as meninas, preparar para quando elas ingressarem, a forma que funciona dentro das universidades, também trazer algumas formas para estudo mesmo, para facilitar e fortalecer elas nessa caminhada. E é isso. Auélia, obrigada. Muito obrigada, Bruna, por estar com a gente esse ano. E é isso, a professora, né, da disciplina, né, Caminhos Universitários, né, que eu falei para vocês, aproveitam desse espaço para trocar, para falar, né, porque não vai ser uma disciplina aquele conteúdo, né, mais maçante, assim, para a prova. Acho que só tinha uma pergunta, né, referente à redação, para a professora Karina, né? Como saberemos o tema das redações? Será colocado no grupo? Como que você vai fazer, Karina, quando as meninas não vão poder participar? Você vai enviar lá no Zap? Posso enviar, sim, no WhatsApp do grupo, né? Mas também a gente tem as gravações das aulas, então vocês vão acompanhar por lá não somente o tema da redação, como também como que nós vamos pensar de forma coletiva, porque nem todas as aulas a gente pensa na redação completa, ainda mais nesse início. Então, às vezes, não vai ter um tema específico. Às vezes, a gente vai começar a pensar em como fazer uma introdução, em como pensar no desenvolvimento. Então, essa ideia do tema ela vai ser construída ao longo do tempo. Mas, é claro, a gente pode manter o contato pelo grupo, mas também é super importante que vocês assistam a gravação da aula, caso não consigam no momento síncrono. Isso, exatamente, porque aí vocês vão ter as orientações para poder, né, fazer, né, para não se jogar assim sem nenhuma dica, né? As orientações vão ser importantes vocês assistir. Obrigada, viu, Karina? Nada. Eu vi o professor Emerson, eu acho que está aqui ainda. Olá, consegue me ouvir? Estou aqui, tá ligando o microfone. Tá sim. Boa noite a todas e a todos. Sou o professor Emerson Pachorra, aqui do sul da Bahia, professor de Química. Sou formado em Química aqui pela UESC e mestre em Química Orgânica pela UFBA também, em 2016.
e agora mais recente, doutor em etnobotânica pela Federal de São Paulo. Mas vou estar com vocês nas aulas de química e o máximo que eu puder preparar vocês para um bom Enem nas questões de química, estaria à disposição, como já disse os professores anteriores. Perguntem, se interajam o máximo que vocês puderem. Sei que isso é um pouco difícil pela experiência com as turmas anteriores, mas não deixem de tirar as dúvidas, é muito importante. Muito obrigada, viu, Emerson, por estar com a gente também mais um ano. A gente sabe, né, como falou a professora Karine também, né, tanto redação quanto as disciplinas de exatas, né, é bem difícil. Então, aproveita ao máximo mais uma vez. Eu acho que vi também na sala o professor Gabriel. Está por aqui ainda? Oi, tô aqui sim. Pronto. Boa noite, gente, tudo bom? Muito prazer. Meu nome é Gabriel. É uma alegria por ter essa oportunidade de trabalhar com vocês. É meu primeiro ano no Júnior Papurucum. E eu sou professor de física, né? Sou formado em física, formado professor em física pela Federal da Bahia, aqui em Salvador. E hoje eu estou fazendo um mestrado em ensino, filosofia e história da ciência, estudando física produzida por pessoas negras. Assim, física não tem como fugir, né? Eu acho lindo, bonito, divertido, mas é uma disciplina difícil. Não tem jeito. Então, tendo isso em mente, eu não quero desmotivar, falar isso, com isso não quero desmotivar ninguém. Pelo contrário, justamente por ser uma disciplina difícil, que eu vou me esforçar ao máximo para ajudar vocês, mas eu acho que pensando na minha experiência, na minha época de pré-vestibulando, o que mais me ajudou, além das aulas, de estudar, foi fazer esse trabalho, esse esforço de estudar em conjunto. Então, principal, eu acho que além de você estudar, ler, praticar, assistir às aulas, é colaborar com os colegas. Eu acho que colaborar com os colegas ajuda vocês a continuar a ter a disciplina, a constância, né, se manter no curso e crescer muito. Além disso, o principal, como o pessoal já falou, não diria só para redação nem para as exatas, mas para todas as disciplinas, o principal que a gente tem que ter é o repertório, sabe? Para física, não tem jeito, você pode saber a teoria toda, mas se você não tiver o repertório de como fazer as questões, de como interpretar, não adianta. Realmente é um processo de treinamento, eu acho que eu espero melhor. E eu vou me esforçar ao máximo para ajudar vocês com esse treinamento. Tá certo? Muito obrigado. Feliz demais. Muito obrigada, Gabriel. E como ele falou, né, além do grupo, vocês podem também criar, sem ser esse grupo paralelo, mas grupinho de binômio, tripla, assim, né, a depender das afinidades de vocês, para se motivar, né, até o final do ano, né, quando uma perde uma aula e a outra já, além de assistir, né, pode explicar mais coisas. Pode ser um bom método, assim, também para combater, estou assim, nesse combate à evasão de vocês. E se vocês somem muito tempo, a gente vai ligar para vocês para saber o que está acontecendo, né? Porque também é bom, né, quando alguém lembra de nós, né, para não, bora, volta para o curso. Aí, às vezes, a gente consegue resgatar algumas meninas. Eu vi também que o professor Libanho está aqui, a gente volta agora, sai das exatas. Olá, galera. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Assim, estou muito empolgado, né, para entrar nesse projeto, para dar continuidade. Né, sou professor Libânio, sou aqui de Salvador, né, sou formado pela UFBA desde 2019 e vou, né, orientar vocês, ajudar vocês nessa questão da geografia, tá? A professora Larissa acho que não está aqui, de história, mas a gente vai tentar fazer algo também, né, ligado às ciências humanas, né? E é isso. Vamos, né? Ver essas questões aqui de interpretação de questões do Enem. E é isso. Vamos lá. Muito obrigada, professor Libanho. Eu acho que eu não vi outros professores na sala. Se eu estou enganado, por favor, vocês podem falar. Mas eu vou ir, então, apresentando o cronograma, né, que vocês receberam. Eu vou compartilhar a tela.
Apareceu para vocês? Pronto. Apareceu. Vocês receberam, né, esse cronograma, né? Vocês receberam várias vezes, porque além das meninas que entraram, também eu vi que tinha feito alguns erros, então aí a equipe de comunicação corrigiu, assim, né, porque além da gente que está aqui, né, Juliana, Franciele e eu, tem também a Ana Paula, que está na coordenação de comunicação e de gestão, e Poliana, que está fazendo todas essas artes que vocês estão recebendo, né, tanto cronograma, calendário e tudo mais. Então, tem uma equipe bem grande realmente atrás, né, do curso. Aqui vocês têm bom, a gente tem um grupo, né, do WhatsApp, mas aqui vocês têm os contatos, né, da coordenação, e vocês têm uma apresentação, né, de cada professores, né, alguns, né, como a professora Karina acabou de se apresentar, né, e a Clarice estava aqui, eu acho que deve ter saído. Enfim, vocês têm a apresentação, né, de todos eles, para conhecer um pouco mais, né, se inspirar também nas trajetórias. Aqui também tem a apresentação, né, das monitoras, que falaram com vocês, mais no início, isso foi a aula inaugural que está acontecendo, e os inícios da aula. Então, hoje, realmente, o início do curso, né, e amanhã começa, de fato, as aulas regulares, né, as aulas sempre acontecem, né, de segunda-feira até sexta-feira, né, em 2 horários cada noite, de 7 horas, horário de Brasília, né, 7 horas às 7h50 e de 8 horas a 8h50, né. Aqui tem... Eu vou deixar um tempo para vocês poderem tirar todas as dúvidas, tá? Vocês poderem abrir o microfone. Só vou terminar o raciocínio aqui para vocês, talvez, tirar já algumas dúvidas. Então, segunda-feira, que seria hoje, mas hoje a gente tem aula inaugural, então não tá tendo, mas já a partir da próxima semana, né? Segunda-feira vai ser esse bloco, né, de redação, primeiro horário e português. Pode acontecer, né, que os professores trocam o horário, assim, do mesmo bloco, dependendo, né, de, sei lá, algum acontecimento, mas vão avisar, e de todas as formas, como a gente tentou fazer para que as disciplinas dialogam, né, entre elas, então não tem um grande impacto, né? Então, segunda-feira, primeiro horário, redação, e depois português. É bom que uma coisa ajuda a outra, né, também. Terça-feira, amanhã você já tem, né, biologia com o professor Átila e matemática com o professor Ícaro. Quarta-feira, vocês vão ter primeiro horário, história com a professora Larissa e geografia com o professor Libânio, né, que acabou de falar. Quinta-feira, física com o professor Gabriel, né, que também se apresentou para vocês, e inglês, depois com a professora Clarissa. E sexta-feira tem o Caminhos Universitário, né, com a professora Bruna, e a aula de química com o professor Emerson, que também falou com vocês hoje. Certo? Então, isso sempre vai ser a grade, né, de aula. Pode ser também que no decorrer do ano, né, aconteça alguns aulões. Alguns professores decidiram se juntar, né, para trabalhar de outra forma. Pronto, aí vocês vão estar avisadas, né, os horários não vão mudar. Só vou aceitar quem está pedindo para entrar. Pronto. Um minuto que eu perdi a... Pronto. Está compartilhando ainda? Eu não estou vendo mais nada. Tá sim, Nath. Tá? Obrigada. Consigo ver. Além disso, a gente vai ter 2 simulados, né, ao longo do ano. Simulado a gente vai colocar as perguntas de todas as disciplinas num Google Form, tipo o mesmo que vocês usaram para fazer a inscrição, mas vai ter as perguntas, né, para treinar. Aí vai usar, geralmente, uns domingos, então outro dia, tá no cronograma, eu esqueci, mas vamos olhar agora, e a gente vai estipular um horário. Claro que vocês não conseguem respeitar nesse treinamento, vocês passam do tempo, né? Mas a ideia é que vocês tenham realmente uma noção, né, de como seria
se fosse fazer a prova do Enem, né, em termos de tempo, de quantidade de pergunta, então é por isso realmente um simulado. Vai acontecer 2 simulados ao longo do ano. E, claro, no decorrer das disciplinas, os professores vão resolver questões, né, com vocês também, né? Bom, as aulas vão acontecer no Meet, né, nesse link daqui, todos os dias, exceto terça-feira, porque, na verdade, isso é um Google que está sendo usado também para o outro curso, o Raiz da Terra. E o Raiz da Terra também acontece nas terça-feira de noite. Então, na terça-feira, vai ser enviado outro link. Aí, Franciele vai avisar vocês, né, lá no grupo. Então, cada terça, amanhã, no caso, vai ser outro link. Mas sempre vocês vão estar avisados no grupo. Se não for esse link que vocês estão hoje, que está, inclusive, já na descrição do grupo do WhatsApp. Para quem não sabe, né, nos grupos do WhatsApp, quando vocês clicam lá em cima, tem descrição. Aí clica aí e, a depender do grupo, né, as pessoas podem colocar informações. E, no caso, eu coloquei informações lá. Vocês vão encontrar, inclusive, já o link, os links, né, do canal do YouTube, que está dividido por playlist, por disciplina. Por enquanto não tem nada, né, porque ainda não aconteceu, depois a gente vai colocar essa aula inaugural, mas todas as disciplinas vão ter o vídeo lá, as monitoras, né, vão colocar. Claro, assim que termina a aula, não tem como, né, porque vai precisar baixar o vídeo, geralmente o dia seguinte, já o vídeo vai estar disponível, o link vocês vão poder acessar sempre lá na descrição, mas também, cada vez que um novo vídeo vai estar disponível, as monitoras vão avisar para vocês, tá, no grupo. Tem o grupo do WhatsApp, né, que a gente, enfim, todo mundo já estamos nos comunicando, e tem o Instagram, eu acho que acabei não enviando no grupo. Se alguém da equipe puder enviar o link do Instagram do curso no grupo, eu agradeço. Porque Vou enviar, Nath. valeu. Não é só para divulgar realmente uma ferramenta, vocês vão ver que a equipe de comunicação está colocando dicas, informações, fonte, referências, que estão servindo, né, para a preparação de vocês ao Enem, né? Mas também, quando vocês estão em aula, o que vocês estão estudando, vocês querem postar alguma aula e marcar, o curso fica à vontade, entendeu? É realmente mais uma ferramenta para o curso. E aqui vem o calendário. Então, aí, início das aulas, né, 6 de abril, a gente colocou, né, alguns dias que estão feriados, não vai ter aula, e a ideia desse ano, cada ano a gente tentou modificar um pouco o formato para ver se engaja mais, né? Alguns formatos funcionaram mais do que o outro, mas sempre a gente está escutando os professores e as participantes, né, das outras turmas, e esse ano a gente mudou novamente. Como vai funcionar? Cada mês vai ter 3 semanas de aulas, né, como eu falei, de segunda a sexta-feira. E uma semana que vocês não vão ter aulas, mas vocês justamente podem aproveitar dessa semana para ver, tem alguns dias que eu não participei, então vai lá, assiste o vídeo, né, colocar algumas atividades em dia, tirar as dúvidas, entendeu? Então, essa semana é para vocês também descansar um pouco, né, do curso, mas aproveitar para, né, ver as coisas que vocês não conseguiram, né, por causa da correria e tal. E essa semana também para os professores que não vão dar aula, mas não vão deixar, né, de trabalhar para o Genipar, porque eles vão aí planejar, né, ajustar, dependendo, né, como conhecem vocês, então vai ser um momento também para eles poderem fazer alguns ajustes. Isso são para os meses que têm 4 semanas, então 3 semanas de aula e uma semana sem aula, mas a ideia é que vocês aproveitam, né, para ver todas as coisas que vocês não conseguiram, né? Ou eu quero chegar aqui tem uns recessos, está tudo anotado aqui também. Pronto, aqui em julho, nos meses de 5 semanas, além das 3 semanas de aulas,
a semana sem aula, né? Vai ter, como eu falei, a semana de simulado. Mas não vai acontecer a semana toda, né? Realmente são 2 dias para vocês se prepararem, né? E aí, na volta às aulas, né? Depois do simulado, os professores também vão corrigir com vocês. Que aí vocês vão poder ter essa ideia. São 2, se não me engano. Pronto, em setembro. É o segundo simulado. E aí, em novembro, né? A gente está esperando a confirmação das datas, né? Do Enem. Mas é isso, o ano passa super rápido. Então, vocês têm que aproveitar de todas as aulas, né? O mais que puder, aproveitar das semanas que não tem aula, para poder tirar, né, todo o atraso que vocês tiveram e aproveitar ao máximo. Agora, eu vou deixar aberto para quem quiser falar, quem tiver dúvidas. Assim, outra coisa importante, esse curso, contrariamente ao outro, o Raiz da Terra, que realmente é uma formação que tem que seguir do início ao fim, o Genipapo também, né? Mas estou dizendo que se você souber de alguém que quer entrar, uma menina, uma mulher, pode entrar, entendeu? Não tem um prazo para não entrar mais. Então, se vocês quiserem chamar outras parentas, né, outras amigas que vocês têm, tem que ser mulher indígena, né? Menina ou mulher indígena. Porque tem algumas que. Tem homens também que preencheram, mas infelizmente tive que avisar. E tem umas que falam, eu não sou indígena, mas eu tenho amigas em tal aldeia, também não, porque se a gente abre uma exceção para uma, vai ter que abrir para todas. E esse curso, né, é realmente para vocês, certo? Então, tem alguém que está com uma mão levantada. O Evelyn, desculpa se eu pronunciei errado, mas que está com a mão levantada, se quiser falar. Ou outra pessoa quiser tem alguma dúvida. Ou a equipe também, se deixa de falar alguma coisa, pode complementar. Estou vendo no chat se tem alguma coisa. Tem a menina que fala, quem decidir criar um grupo para estudos. Ah, pronto, tá vendo? Já Taislane está se disponibilizando para criar um grupo de estudo. Parabéns, muito bem. Vai lá, Taislane, cria um grupo e joga o link no grupo geral, que aí as meninas se inscrevem no grupo. Quem tá... Mônica, você está com a mão levantada? Sim, eu queria falar mesmo para as meninas, porque foi bem na nossa época, né? Nosso grupo do segundo ano do Genipapo, que fizemos o grupo, e ajuda muito em questão de dúvida mesmo, quando a gente vai fazer as redações, né? Eu acho que ajuda muito, porque sempre tem aquela pessoa que está com vergonha, né? Aquelas pessoas que falam, ai, que fica com vergonha de perguntar para o professor, mas com as próprias colegas consegue tirar essa dúvida, né? Eu acho que o grupo ajuda muito. Quando tinha alguma atividade, a gente sempre colocava para lá, meninas, é para tal dia, para ajudar as outras a lembrarem da atividade. Eu acho que funciona muito o grupo. Vale muito a pena, meninas, vocês criarem um grupo só de vocês. Isso, e fiquem à vontade, não precisa pedir nossa autorização, não. Pode ir lá divulgar o grupo que vocês estão criando no grupão ali, enviando links, dizendo, as meninas, estou criando um grupo para matemática. Eu estou criando um grupo para tudo. Ali, quem quiser, aí se junta. Vocês são autônomas. E como a Mônica falou, né? Talvez uma menina já não quer muito falar e tal, aí vai lá com a parenta ficar falando, e aí essa parente vai tirar as dúvidas. Embora seria bom também, né, tentar combater nessa timidez, aproveitar, né, aos poucos, mas também tá válido. Tudo para evitar ao máximo a evasão. Algumas outras dúvidas ou falas? Faratu, acho que está com a mão levantada também.
Só para avisar que eu estou usando o notebook do meu pai, por isso que está aparecendo o nome dele aqui. Ah, tranquilo. E qual é seu nome? Bianca. Ah, Bianca, bem-vinda. E talvez essa semana eu vou para a cidade para colocar o chip no meu celular. Pronto. Aí me avisa, tá? Para a gente fazer a troca do número. Sim, tá bom. Alguém mais? Bom, se não tiver mais fala, a gente vai encerrar então para hoje, mas como já foi falado, né, várias vezes, a gente está à disposição, viu? Podem falar lá no grupo, no PV, todos os professores estão ali, né? Se vocês não se lembram o nome, fala professor de matemática, e em algum momento vai ver, e vocês vão marcar ele, né? Ou a gente chamar a atenção também ali, se não viu, né? E amanhã, né, 7 horas, horário de Brasília, aí já começa para vocês. Amanhã, né? Tem Maria Elisa, quando começa as aulas. Já começou, né, hoje, com a apresentação, e amanhã começa para valer. Tá bom? Amanhã, 7 horas, horário de Brasília. Fran vai enviar o link da sala de amanhã. Aí na quarta já é esse link de novo, que está na descrição do grupo. Mas, enfim, nesses primeiro tempo, né, até vocês se habituar, vocês vão receber o link. Isso, amanhã à noite, 7 horas da noite, 19 horas. Certo? Isso. Tá bom, professora. Pronto. Muito obrigada a todas, bem-vindas de novo, e vamos que vamos. Tá certo? Tchau, pessoal. Boa noite, Tchau, bem-vindas. tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.